Realmente a gravar, se for. Não está a correr bem esta. É pá, não vou fazer isto esta vez. Sejam bem-vindos ao relatório de agosto. Não, empurra tu, que é mais próximo, que eu estou aqui tipo... Não. É para ali. 1, 2, 3. Oi, lá vai ele. Lá vai ele. Agora sim, sejam bem-vindos ao relatório de agosto. Mais uma vez na piscina, como sempre. Estou fora de plano outra vez. Empurra outra vez. Sendo assim. Bora, estás a... Empurra para o outro lado outra vez. Já estavam a contar com este momento. Agora quê? Já é, opa. Não queres fazer mais Isto uma é, vez? isto é a magia da edição, depois faz o resto. Então, mas vá, só mais uma. Eu estou a aprender com o Carlos, pá. O gajo grava e depois logo sei o que é que sai dali, não é? Pronto. Não faças esta, não metas esta. Não metas esta. Vou pôr, vou. Sabem, eu sinto que estou a construir uma carreira estranha quando todas as pessoas que me seguem sabem à partida que vou ter um programa dentro d'água, sem razão aparente. E ninguém acha estranho. Aliás, não só não acham estranho, como se tiver alguém ao lado a perguntar: mas porquê é que ele está na piscina? O resto da malta vai dizer: então porquê é agosto? És burro! És burro! Se é agosto vai fazer um programa aonde? Hã? No estúdio? És estúpido ou quê? Bom, vamos lá. Lembram-se daquele ministro, pá, do Bolsonaro, que tocava acordeão e cantava o Ave Maria em diretos no Facebook por causa das vítimas do Covid? Lembram-se? Eu disse a mim mesmo na altura: nunca mais vou ter de falar desta pessoa novamente, porque ele não tem nenhuma chance de alguma vez superar aquele momento. Ora, estamos aqui a falar dele, não estamos? Eu uma vez eu fui tocar num fazendeiro muito rico, mas ruim de paga. Aí quando terminou o show, era umas 5 horas da manhã, ele disse: eu só pago se você tocar uma música em inglês. Aí eu disse: pois não. That wind fly across the ocean, leave behind his memories. A snapshot down family album. That what else you leave for me? Hey, Daddy, what the fuck leave for me? É isso, trata-se de Gilson Machado, Ministro do Turismo no Brasil, aqui num programa de televisão a tocar e a, digamos, chamemos de cantar o Another Brick in the Wall dos Pink Floyd. We don't need no education. We don't need no tough control. Palmas para o Ministro. Dark sarcasm in the classroom. Reparem que o apresentador tenta discretamente calar o Ministro com palmas, mas ele segue, ele vai forte até ao fim. Hey, teacher, leave those kids alone. Another brick down the wall. Já agora, se alguma vez te perguntarem qual é a cara certa que deves fazer se alguma vez um ministro tocar Pink Floyd no acordeão no teu programa de televisão, a resposta certa é esta e só esta. Tem desconforto, tem confusão, tem alguma alegria, tem também... Tem de me aguentar que é o ministro que está ali a tocar, não posso fazer nada. E tem muito profissionalismo. Parabéns, senhor que apresenta este programa. Ora, no ano passado o que é que aconteceu? O senhor estava a tocar acordeão, o Ave Maria, e eu arranjei um gajo para tocar o Ave Maria, não em acordeão, mas em gaita de foles. E eu sei que de repente agora pensa que eu vou estalar os dedos e aparece aqui um gajo a tocar Another Brick in the Wall em gaita de foles. Mas não, porque não dá. Eu acho que nós ainda assim podemos tentar. Eu também acho. Sentado na prancha de surf. Eu nunca vi ninguém tocar gaita de foles sentados. Estás aí a fazer exatamente o meu ponto.
Não vamos ter. Obrigado pelas ideias, malta, mas não é possível. Seguimos. Os Jogos Olímpicos terminaram naquela que foi a melhor participação de sempre de Portugal. A melhor de sempre nos Jogos, que justifica concretamente o investimento que foi feito na preparação dos atletas para este ciclo olímpico. Ouro no triplo salto para Pedro Pechar, de prata para Patrícia Mamona, portanto, parabéns por darem saltinhos muito compridos. Ainda medalhas de bronze para Jorge Fonseca e Fernando Pimenta no judo e na canoagem, respectivamente. Parabéns, malta. Lembrei-me também já agora de dar destaque às medalhas nos Paralímpicos, já começaram, mas não foi fácil. É que o Google não estava a colaborar, porque eu estava a fazer a pesquisa, escrevi jogos para e o motor de busca sugeriu automaticamente jogos para beber. E sobre os Paralímpicos não sugeriu nada, o que eu acho mal, porque já tinha combinado fazer um joguinho que era por cada medalha um shot. Bom, entretanto, lá descobri, até agora temos uma medalha. Miguel Monteiro conseguiu o bronze no 5º lançamento com 10 metros e 76. Parabéns pela medalha de bronze ao Miguel. Bom, por falar em shot, e os talibã que curtem bué de andar de carrossel? Foi uma frase estranha, tenho noção disso. Os guerrilheiros agora descansam e divertem-se num carrossel. Eu sei, também não estava à espera de transitar de Paralímpicos para talibãs, mas também digo uma coisa, foi falta de timing. Se os talibãs têm conquistado o poder mais cedo, a comitiva de Paralímpicos do Afeganistão era muito mais forte. Então, mas afinal, o que é que se passou? Cerca de 2 décadas depois, os talibãs assumem o controle quase total do Afeganistão após a retirada definitiva dos militares dos Estados Unidos. Exato, o presidente norte-americano Joe Biden tinha anunciado a retirada de tropas dos Estados Unidos do Afeganistão, país que controlava militarmente desde 2001, após o ataque da Al-Qaeda no 11 de setembro, apesar de nenhum dos terroristas ser afegão, mas agora também não nos vamos prender em detalhes. Seja como for, os Estados Unidos tinham retirado os talibãs do poder em 2001 e por lá permaneceram nas últimas 2 décadas e de facto já era tempo de se porem a andar. A grande questão que se colocava era, então mas se vocês vazam, os talibãs voltam ao poder. Ou não? Joe Biden respondeu assim há coisa de um mês e tal. Is a Taliban takeover of Afghanistan now inevitable? No, because you have the Afghan troops have 300,000 and an air force against something like 75,000 Taliban. Claro que não voltam ao poder, então se o exército afegão com o apoio dos Estados Unidos, pá, tem uma força aérea. São 300 mil homens, pá. Contra meio dos talibãs em carregas de caixa aberta. Alguma vez os talibãs reconquistam um país inteiro, digamos, pá, em uma semana e meia? Em menos de 24 horas são 2 as capitais de província tomadas pelos talibãs. Tomaram já 2/3 do país e encontram-se a poucos quilómetros da capital. No sábado, Mazar al-Sharif, no domingo, Jalalabad, os talibãs já tomaram o controle de todas as grandes cidades. Os talibãs já estão no Palácio Presidencial de Cabul e preparam-se para retomar o poder. Os talibãs celebram a restauração do Emirado Islâmico do Afeganistão. E divertem-se num carrossel. Reconquistam. Basicamente, durante o tempo em que eu demorei a fazer o relatório, os talibãs reconquistaram todo um país e ainda tiveram tempo de ir andar de carrossel. Obrigadinho, senhores talibãs. É que uma coisa é matarem mulheres que foram apanhadas esticadas por pernas. Isso, pá, ainda como a outra. Agora, fazerem-me sentir um lengão, isso é porco. Entretanto, o centro da ação estava no aeroporto em Cabul. Milhares de civis ocuparam o aeroporto em busca de lugares nos aviões. Em desespero, algumas pessoas empoleiraram-se em aviões em movimento. Pelo menos 3 acabaram por morrer, caindo assim que as aeronaves levantaram o voo. Entre os milhares de afegãos a tentar embaldar-se e mais operações de vários países que tentavam retirar as suas pessoas lá do Afeganistão, gerou-se o caos. Biden sublinhou que os Estados Unidos têm o controle do aeroporto de Cabul. Isso, o aeroporto está controlado pelos Estados Unidos, portanto, em termos de segurança, é logo uma garantia. As explosões terão sido provocadas por bombistas suicidas. Serão dezenas as mortes provocadas por 2 explosões. Os despojos do massacre de quinta-feira ainda estão bem visíveis junto ao aeroporto de Cabul. Pum! Afinal fez pum. Ok, um ataque terrorista que, atenção, não foi levado a cabo pelos talibãs. Os talibãs estavam mais tipo, andamento, está a despachar que a gente quer andar de carrossel, está bem? Não, quem fez isto foram outros gajos. Ameaça terrorista do Daesh-K, radicais ligados ao autoproclamado Estado Islâmico que são rivais dos talibãs. Sim, o Daesh-K. Eu nem sabia que já era o capa. Imaginem um grupo que é rival dos talibãs porque acham que os talibãs são demasiado terrinhos. Aquela mulher tem a cara destapada. Porquê que não mataram aquela mulher? É um bebê, nasceu há 20 minutos. Ih, desculpas, ratata no bebê. Ai. Entretanto, muita malta aproveitou para soltar aquela do o Trump é caramau, mas nada disto acontecia com o Trump. Reparem, foi o Trump que em outubro do ano passado disse que ia retirar as tropas do Afeganistão. Aliás, a administração de Trump reuniu diretamente com os talibãs para combinar as cenas. Isto com os talibãs nem sequer estavam no poder. Eram os terroristas, eram os maus. Reparem, ao presidente do Afeganistão, não é? Da confiança dos Estados Unidos, e os Estados Unidos estavam a reunir com os talibãs naquela de, olha, a gente sai do vosso país, vocês depois quiserem ficar com isso outra vez ficam, mas prometem não mandar mais aviões para a gente, está bem? Prometem não mais aviões, não mais aviões. Enquanto isto estava o presidente do Afeganistão a dizer, eu estou aqui ainda, malta, eles são os maus. É como um ladrão assaltar a tua casa, mas depois chega a polícia e tu ficas tranquilo. Mas depois descobres que o GNR está a perguntar ao ladrão, então, de cor é que vai pintar aqui o quarto da criança? Vai pintar de morte ao ocidente. Giro. Tons pastel?
Pronto, e o resto é o que se sabe, não é? Os talibã começaram a exigir aos líderes religiosos locais listas de raparigas com mais de 15 anos para casarem com combatentes. As mulheres vão voltar a ser proibidas de trabalhar, obrigadas a usar burca e impedidas de sair de casa sem estarem vigiadas por um elemento masculino. Os talibãs estão de regresso e parece evidente que vão reinstalar um Estado violento onde os direitos das mulheres praticamente não existem. Tanto assim é que o Ruben Semedo já pediu transferência para o Cabul Futebol Clube. Parece que este se meteu na tralhada, não foi? As autoridades gregas dizem que na madrugada de sexta para sábado terá violado uma jovem de 17 anos. É isso. E é uma história surpreendente, porque normalmente no final de agosto muitos jogadores forçam a saída, já o Ruben Semedo, pelos vistos, força para entrar. Alegadamente, claro, ele garante que está inocente. E se calhar está, não faço ideia, mas se está, ou mesmo que não esteja, é melhor mudar de advogado. É melhor, porque reparem nisto. O advogado do Ruben Semedo lembrou-se de defender um cliente que está a ser acusado de violar uma menor, dizendo, quando a virem, vão dizer-me se parece que tem 17 ou 24. Que é possivelmente a pior defesa possível de sempre da história, da vida. É a pior defesa de sempre face a uma acusação de violação. Diga-me, doutor, o seu cliente violou aquela jovem, ela parecia mais velha! Seja como for, o Ruben Semedo continua em negação, o que me permite fazer uma ponte bem preguiçosa para o tema mais grande deste mês. Tema mais grande do mês. Pois o tema mais grande deste mês são negacionistas na internet. Muito boa noite a toda a gente, mostrar um pouco que começa a chegar. Vamos aguardar então pelos nossos... Vamos lá. Só esperar mais um bocadinho para que as pessoas entrem. Vão entrando. Sim, vão entrando. Deixem-me só aqui preparar mais uma coisa. Exato, deixa só ter mais algumas pessoas no live. Já volto para falar com eles. Entretanto, se calhar um bocadinho de contexto. Ora bem, Portugal é dos países onde a vacinação está a correr melhor no mundo. Porquê que de repente? Há pelo menos 7 milhões de pessoas que já receberam as 2 doses. O fim das restrições na terceira e última fase está prometido para quando 85% da população estiver totalmente vacinada. O coordenador da Task Force quer, idealmente, vacinar 90% da população. Estamos, portanto, todos de acordo que são boas notícias. O vice-almirante está a fazer um excelente trabalho e isso ninguém o pode negar. Ou então é um assassino. Pode ser um assassino, é. Foi agora recebido por esta manifestação negacionista. Como é que reage a isto? O obscurantismo é triste. É a única coisa que tenho para dizer. É isso, um grupo anti-vacinas fez uma barulhenta espera ao vice-almirante Gouveia Melo junto a um centro de vacinação em Odivelas e nota-se que o senhor do Exército ficou mesmo todo borrado. Aquela manifestação certamente foi aconselhada a contorná-la. Porquê é que o fez? Porque nós não devemos ter medo. Medo de quê? Eu não tenho medo nenhum e vou passar por ali quando sair outra vez. Muito obrigado. Exato. Passei por eles e sai por ali outra vez, pá. Mete quê? E ainda fiz que me esqueci da carteira só para voltar para trás outra vez para passar por eles outra vez. Mete quê? E estaciono o meu Renault Twingo mesmo no meio dos manifestantes, mas quê? Mete quê? E diz para a farda e arranco os pelos do peito à mãozada e diga apontem para quem matem, dê-me um tiro do coração. Mete quê? E sirvo uma chanfana e dou-lhes 9 embalagens de raticida e tapo os olhos para eles porem à vontade o que eles quiserem e depois abro os olhos com uma chanfana na cara deles, pá. Mete quê? Ora bem, porquê que 12 malucos aos berros com cartazes é um tema relevante? Porque há coisas a acontecer. Reparem, foi precisamente há um ano, nesta piscina. Eu dei conta de um fenómeno até então pouco conhecido em Portugal. No último fim de semana de agosto, deu-se uma manifestação de chalupas em Portugal. O aborto é legalizado até aos 9 meses para poderem esquartejar os bebês vivos. Não só para os comer vivos na elite, mas na parte laboratorial onde eles não podem assumir que são satânicos. Portugal sim! Portugal sim! Exato, as maluquices que estávamos habituados a consumir em estrangeiro, vindas lá dos americanos, estavam agora a acontecer no Rossio em bom português. E ver pessoas a dizer tranquilamente que o aborto é legal até aos 9 meses porque a elite satânica de Hollywood quer fazer rins de bebê de coentrada, tem alguma graça. Até percebes que a chanfradona que estava no Rossio a dar ao ombro não podem assumir que são satânicos. é a mesma que aparece na cara do vice-almirante a chamar-lhe assassino. E este processo demorou apenas um ano. É que antigamente, se não esgroviado lá no escritório dissesse que o Bill Gates comia hambúrguer de bebê, tu olhavas para o lado e dizias, pronto, lá está o Armando que és dele, não é? E iam todos almoçar, sem convidar o Armando. Só que agora o Armando vai à net e aquilo está cheio de Armandos. Trata-se de injeções que matam. Se não matarem à primeira, vão matar à segunda. Por causa desta farsa do Covid, um grupo de corajosos cidadãos que estiveram em frente aos centros de morte, eles chamam-lhe centros de vacinação, é assim uma coisa. E este é um procedimento de pôr doente e de alteração do DNA. Falando um pouco da SIDA, o projeto por trás da SIDA, na África foram dadas vacinas para uma doença que eles lá tinham e logo depois começaram o outbreak da SIDA. Há pessoas que acreditam que as vacinas salvam vidas, foi-lhes vendido isso, não é? É assim, mais um dia no país dos carneiros.
Pois, o que é que é? Portanto, os hermanos dizem que a vacina é uma farsa que serve para meter... Já tem sida lá dentro, não é? E depois serve para alterar também o nosso ADN e fazer aos calfados, não sei. Bom, então alguém tinha de fazer, não é? Então eu passei uma boa parte do último mês a ver negacionistas a negacionar na internet. Vesti um fato anti-irradiação e lá mergulhei neste Chernobyl de iluminados. Há várias correntes de lunatismo. Comecemos pelos negacionistas conspirativos. É uma categoria muito abrangente. No fundo, quase todos os negacionistas sustentam a sua posição numa qualquer teoria da conspiração. Procura o que é adrenocromo, procura o que é o pedogate. Aqui a Raquel, a tal que teve um assassino na cara do vice-almirante. Esta jovem sustenta o seu negacionismo na teoria do adrenocromo. O que acontece? Crianças, bebés também, são agredidas, são torturadas, são violadas, porque quando um bebê está aterrorizado, a substância produz que é o adrenocromo, depois tem de matar o bebê e tirar logo o adrenocromo. Se fica, passar uns minutos já não funciona. E aquilo rejuvenesce, ok. Então, milionários satânicos e estrelas de Hollywood, pronto, matam bebés para fazerem batidos de adrenocromo e sangue de Anunnaki. Já vamos, são extraterrestres, já lá vamos. Já lá vamos. Temos tempo, mas há mais destas. A Câmara Municipal de Odivelas fez uma coisa que se chama crime de coação pelo facto de terem publicado nas redes sociais um post em que diz: venham tomar um shot, e se fosse um shot de álcool era crime porque são menores. Se não é um shot de álcool, então que shot é esse? Esta senhora é um clássico. Aqui está muito indignada com a campanha de vacinação dos jovens que se chama Vem tomar um shot connosco. Aqui sou obrigado a dar-lhe razão. É uma campanha tola. Aliás, tudo o que mete a campanhas feitas por pessoas de 56 para apelar a miúdos fica-se sempre parvo, fica-se sempre estúpido. Não há hipótese. Nós somos jovens e curtidos. Vem, meu grande bacana, tomar um shot connosco. Protesto do Covid, meu tátil miúdo. E enquanto aguardas, ouve um pouco das suas músicas favoritas. O disco jockey que contratámos é especialista em ABBA e Fernando Tordo. Seja como for, está indignada, pois está indignada esta senhora, e foi lá dizer também das boas ao almirante. É o shot da tal injeção carregada de grafeno. E a culpa é do grafeno. Estão a injetar nas crianças o grafeno. O grafeno vai matar as crianças. Ou pior, se não morrerem, no mínimo são atacadas por um faqueiro por causa do magnetismo. E ela agarrou numa colher de chá, começou a passar aquilo aqui no braço, no sítio onde ela levou a vacina. Parece um ímã a puxar a colher. Sim, estamos perante malta que acredita no ombro porta-chaves. Lá está mesmo que a vacina não mata. O puto fica para sempre atarrachar num frigorífico. Sobrevive, mas tem que ir para a escola de frigorífico às costas. A vantagem é que dá para levar os livros na mesma. A desvantagem é que podes confundir tudo e depois quando a professora diz abram um livro da página 34, tu enganas-te e afinal tiras um remol. O que significa que, pelos vistos, deixaste de descongelar para o jantar um manual de filosofia do 10º. Por isso a vacinação pode de facto ter alguns inconvenientes. Vocês são assassinos, porque vocês estão a contribuir para que as pessoas vivam no terror e se deixem vacinar com um líquido que é mortífero. Aqui está a senhora do grafeno à porta da RTP, dizer que os jornalistas estão a colaborar com o extermínio das crianças e quem vai à porta da RTP vai à porta da SIC. Por que é que vocês continuam a meter medo com uma coisa que não é verdadeira? Não queremos que as nossas crianças morram com um líquido que não está testado. Portanto, vai a todas as televisões e tem uma voz poderosa. Posso assumir que estamos perante o toy do negacionismo. Este sim era um reality show que eu via. Na casa da senhora do grafeno. Já muito tivesse sido o toy a gravar isto, mas não tive coragem para lhe pedir. Porque não sabia como é que... Toy! Por causa do grafeno, não consegui. Não, ia demorar a explicar. Então, peço-vos a vocês que agora expliquem ao Toy. Mandem mensagem ao Toy a dizer que eu gostava muito que ele gravasse o genérico da casa da senhora do grafeno. Entretanto, a senhora do grafeno teve o seu momento mais mediático quando confrontou o vice-almirante em Odivelas. Contudo, o seu momento mais satisfatório foi este. Lixo! Lixo! Assassinos! Assassinos! Se mais não fosse só este momento de podermos gritar contra o baixinho, contra o anão de merda, que é este Marcos Mendes. Notem a felicidade desta malta só porque mandou umas caralhadas à distância ao Marcos Mendes. Marcos Mendes, és um anão! Valeu a pena chamar-lhe filho da puta porque é o que o gajo é! Um ordinário! Isto é literalmente uma caixa de comentários do Facebook na vida real. Faz-me lembrar a história do Pinóquio, adaptada à modernidade. Eles eram apenas pessoas malucas no mundo virtual, mas tinham um sonho. O sonho delas era serem pessoas malucas de verdade. E para transformar os malucos Pinóquio em malucos de verdade, é preciso uma fada madrinha e o espeto. Entramos então noutra categoria de chalupas, os negacionistas manipuladores. Não é por acaso que a senhora do grafeno disse aquilo do grafeno. Aquilo não vem propriamente da cabeça dela. As injeções de dióxido de grafeno matam. Trata-se de Rui Fonseca e Castro, uma das principais fadas madrinhas do movimento negacionista nacional. Chamar assassino a um assassino
não é propriamente uma injúria. Nós somos governados por uma oligarquia nepotista e pedófila. Trata-se de um vírus patenteado pelas mesmas empresas que desenvolvem as injeções. Estão assim empurradas para receberem no seu corpo uma toxina que as vai matar, para formatar as crianças de acordo com ideais pedófilos. Importa sublinhar que este senhor é juiz, entretanto suspenso pelo Conselho Superior de Magistratura, dá-se lá a perceber. Porquê? Ele que soube saltar para a ribalta ao desafiar o diretor nacional da PSP para um combate de MMA. Eu tenho uma proposta para o Sr. Magina. E é uma proposta para resolver isto como homens. Eu e o Sr. Magina fazermos uma luta de MMA. E depois ao acusar o Presidente da Assembleia da República de pedofilia. É um abusador sexual de crianças. O Sr. Ferro Rodrigues deveria mudar de atitude, tirando a sua própria vida. Digam o que disserem, o homem sabe dar nas vistas. Pode ter sido suspenso da magistratura, mas tem um futuro brilhante como marketeer ou bailarina do Zé Malhoa. Entretanto, só mais umas coisinhas rápidas em relação ao vírus. O SARS-CoV-2 não está patenteado, nem a vacina contém grafeno. E mesmo que tivesse, esta também, eu nem sei o que é essa merda do grafeno, mas é um argumento clássico dos conspiracionistas, não é? A vacina tem alumínio, ou grafeno, ou restos de piaçaba. Pá, se calhar tem, eu não sei, se calhar tem. Mas se tiver, tem, obviamente, em doses não letais. Eu não percebo nada de vacinas. Mas se lá está é por alguma razão. Foram cientistas que fizeram aquilo. E fizeram aquela merda para das duas uma. Para prevenir uma doença, ou porque faz parte de um complô da nobreza negra para te transformar num porquinho. Porque já estão a fazer metade de porcos, metade de humanos. Ou seja, porcos com órgãos humanos. Pois, com certeza. Portanto, há aqui uma escolha, não é? Confiar em milhões de horas de estudo e conhecimento científico acumulado que salvaram um número incontável de vidas nas últimas décadas, ou numa senhora de megafone à porta da RTP que ouviu um juiz que ameaçou um polícia para a porrada a dizer coisas. Bom, voltamos então à fada madrinha do movimento. Foi a primeira vez que me comecei a deparar com expressões do tipo Great Reset e Nova Ordem Mundial, etc, etc. A metáfora do Pinóquio não é perfeita, mas se considerarmos todos os Pinóquios, os comentaristas de Facebook que saltam para a vida real, e se a fada madrinha são aqueles que facilitam que isso aconteça, dando esforço e incentivos, convocando manifestações, falta aqui o Gepeto. Fez-me lembrar completamente aquilo que eu estudei nos livros é relacionado com a PIDE. Isso é 100% PIDE. É pidesco. Agora eu nem sequer uso máscara. Toda a gente sabe que eu uso um pano com buracos. Ou se calhar não falta. Trata-se de Sérgio Tavares, o autoproclamado jornalista pela verdade. Podem encontrar imagens suas no Facebook ou na definição de Crazy Eyes no dicionário inglês-português da Porta Editora. E porquê que este pequenote é o Gepeto nesta metáfora? Porque o Gepeto é o quê? Tanto quanto eu me lembro assim da história do Pinóquio, o Gepeto é um infeliz, sem família, sem amigos, que desesperado por atenção pede um desejo, transformar um objeto inanimado num ser que lhe possa fazer companhia e acabar-lhe com a sufocante solidão. E aqui o Gepeto, pela verdade, percebe-se facilmente que é alguém desesperado por carinho e encontrou nesta plataforma negacionista o amor que tanto procurou ao longo da vida. Ele realmente não necessita de apresentações, não é verdade? Sérgio Tavares! E dizer-vos que é uma emoção enorme ver tanta gente que me faz sentir normal. O Sérgio Tavares a ser o Sérgio Tavares, sempre fantástico e sem papas na língua. Obrigada, Sérgio. Obrigada! Grande Sérgio! Não sei quanto a vocês, mas eu acho isto comovente. Juro que acho. Até porque me identifico. Subir a um palco, dizer disparados, ser aplaudido no fim e sentir o amor do público, é para isso que eu trabalho. E ainda há outro ponto em comum que nós temos. É que para continuarmos a receber esse carinho, temos que permanecer relevantes de alguma forma. Eu cá estou a fazer as minhas macacadas todos os meses. Já o Gepeto, pela verdade, arranjou outros truques. São eles. Entrevistar outros negacionistas. Uma forma bastante eficaz de manteres relevante dentro de uma determinada estrutura é dar voz e palco a outros nomes proeminentes do movimento. Vamos então agora dar as boas-vindas aqui em direto ao Dr. Rui Fonseca e Castro, a Dra. Margarida Oliveira. Muito boa noite. Vamos à entrevista com António Guerreiro, proprietário do restaurante Lapo. Este corajoso português. E atenção que isto não é um exclusivo do Gepeto, pela verdade. Eles vão todos aos lives e aos podcasts uns dos outros, mas o Gepeto tem uma característica distintiva, que é outro truque. Meter muito veneno. É uma tática comum do jornalismo sensacionalista ou de pessoas que no fundo são uma merda no geral, que é utilizar expressões exageradas, duras, fortes, confrontacionais, não é? Que é para puxar, ver se arranja merda, está a perceber? Sinto ainda uma raiva para esta gente, por isso é que eu não consigo deixar de lhe chamar carneiros. É uma das médicas mais polémicas de Portugal. Nós temos intervenientes nesta história cuja malvadez não tem limites. Eu acho que muita desta gente vai aparecer nos livros escolares daqui a 20 ou 30 anos,
como nós vemos agora falar do nazismo nos livros de história, isso assusta-te tanto como a mim. Qual é a sua opinião sobre o passaporte sanitário? Não é mais do que uma chantagem. Creio que concorda. Há quem diga que é um apartheid, uma espécie de apartheid, concordas? E é de tal forma exagerado nesta estratégia quase infantil que até negacionistas cheios de vontade de dizer barbaridades sentem necessidade de o refriar. Sabem? E sente-se um pouco, mesmo quer queira, quer não, como herói para muitos portugueses. Não como um herói. Temos aqui enfermeiros e médicos de costas voltadas. Não estamos, não temos. E em Portugal, se calhar, foste o único que o fez. Não te deixou uma certa tristeza e desilusão nos portugueses? Não. Quão conflituoso tens de ser para até o juiz que desafia polícias para a porrada dizer porra, estou assim. Esta estratégia correu de forma particularmente trágica com o dono do Lapo, que apesar de tudo é pela paz e pelo amor, o que o desarmou completamente. Como é que tu aguentaste sem sentires a raiva? Que me adianta a mim a raiva? Só com o bem vamos ser comidos e vencer uma terceira guerra mundial sem alguma brutidão. Não é preciso nada, só existe amor, tudo o resto é ilusão. O que ela diz aqui: és um pobre coitado. O que é que lhe tens a dizer à Rafa? Eu sei o que é que lhe dizia, mas eu quero ver o que é que tu lhe dizes. Teria todo o gosto em conversar com ela pessoalmente, com paciência, com amor. Parece os putos da primária. A Ritinha diz cheiras mal da boca, tu ficas. Eu ia lá, tu não vais. Eu vou ter atrás. Correu mal aqui, é verdade, mas notem o sorriso orgulhoso do Gepeto pela verdade quando ele consegue levar os convidados a soltar o pior que há em si. Biden diz, ao olhar para as câmaras, os não vacinados estão a matar pessoas. Mas o Biden está senil. Convenhamos que o senhor... Que o fez querer fazer um combate MMA com a Gina. É um sabujo, um pau-mandado. É um homem sem capacidade de liderança. Temos o vice-almirante, que é o capitão Iglu, e que é mais fino, mas é a mesma coisa. O sorrisinho de otário, um monte de merda que conseguiu arranjar confusão, é? Está orgulhoso. Porque é gajo que sabe que este tipo de discurso vende bem junto no mundo dos teóricos conspirativos. O que me leva ao último dos truques do Gepeto pela verdade. Gritante desonestidade. Exato, como percebemos no último truque, ele é uma pessoa que é capaz de dizer tudo para se manter relevante e amado. Esta pandemia aumentou a população mundial este ano em relação ao ano anterior. Que grande pandemia! Um nível de desonestidade deste gajo. Como é gritantemente evidente, a pandemia não aumentou a população mundial. Dá para a população do mundo ter aumentado e mesmo assim ter morrido muita gente graças a uma crise sanitária. É um argumento que se aplica ao tabaco. Também. O consumo de tabaco, pelos vistos, faz bem. Ou querem convencer-me que o tabaco mata quando há mais pessoas hoje do que no ano passado? Está tudo maluco ou quê? Então o tabaco agora mata? Há mais gente agora! Tudo a consumir tabaco, faz favor! Eu quero que o próximo dilema da criançada seja o que é que tu metes primeiro? O leite ou o tabaco? Mas é isso, uma coisa que se percebe rapidamente ao ver vídeos do Gepeto é que sempre que aparentemente ele tem um bom argumento, é uma pesquisa de 1 segundo e afinal não é bem assim. Está um mexer agora, está a dizer que a vacina não é eficaz. Andaram-nos um ano a vender que a salvação seria a vacina, teríamos a nossa vida de volta. E agora ele vem dizer, a vacina não é eficaz. Aqui diz que o Ricardo Mexia confessou que a vacina não é eficaz. O quê? O presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública a dizer abertamente que a vacinação não funciona. O problema é que a vacina não é 100% eficaz. Afinal disse apenas que não é 100% eficaz. Como nada é. Mas o Gepeto transformou isso num absoluto. As vacinas não funcionam, andam-nos a mentir. Seria como dizer que um treinador é péssimo porque entrou em campo sem guarda-redes e por isso é que sofreram golos. E depois vais a ver, fazes uma pesquisa e afinal a equipa não só entrou com guarda-redes, como ganhou 3-1 e o guarda-redes defendeu 4 penaltis. Não foi 100% eficaz, mas foi fundamental na vitória. Se as máscaras funcionam, para que o distanciamento? Eu estou protegido, ele está protegido, então podemos estar juntos. Então para que no McDonald's eu estou em cima de um autocolante? Feito estúpido, feito gado. Novamente, não é? Então tenho 2 defesas centrais, para que precisam de guarda-redes? Para quê? 2 estratégias em comum? Não! É sempre igual. Tinha aqui muitos exemplos deste estilo, mas não tenho muito mais tempo, por isso salto imediatamente para o exemplo que realmente importa. Todos nós que andamos há um ano em manifestações estamos todos de saúde ótima e vivos da Silva. Sem a merda das máscaras, sem álcool gel, sem distanciamento e estamos cá todos na mesma. Estamos todos cá na mesma. Não estamos não. A questão é essa. É que não. No intervalo de uma semana, perdeu os pais e o irmão. O luso-descendente garante que os familiares não estavam vacinados porque se deixaram influenciar por grupos anti-vacinação. E há mais! Assim de repente, Phil Valentine, radialista norte-americano anti-vacinas. I have a very low risk of A, getting COVID, and B, dying of it if I do. Que até fez uma música a gozar com o Covid.
morreu de Covid. Dick Farrell, igualzinho, radialista, ativamente anti-vacinas, morreu de Covid. Franklin Nedifor, espero estar a dizer bem, pastor camaronês, dizia que curar a Covid-19 com as mãos, morreu de Covid. Mais Stephen Harmon, de uma igreja norte-americana, dizia I got 99 problems, but the vax ain't one. Morreu de Covid. Mark Bernier, outro radialista, autoproclamado Mr. Anti-Vax, morreu de Covid. Caleb Wallace, ativista anti-máscaras. I care more about freedom than I care about your personal health. Morreu de Covid aos 30 anos. Leslie Lawrenson, inglês que recusou a vacina porque confiava no seu sistema imunitário. I'd rather take my chances with my immune system. Morreu de Covid. Podia recuar ainda mais, mas estou só a focar-me em casos que aconteceram após iniciar o processo de vacinação. Ou seja, mortes estúpidas como a merda. Tudo malta que entrou em campo sem guarda-redes porque leu num grupo do Telegram que os guarda-redes foram inventados pela CIA e nem sequer existem balizas. Malta que prefere abraçar realidades alternativas fantasiosas para pintar a sua vida com um quentinho, com um colorido, com uma emoção. Gente a quem a chatice dos dados e do conhecimento científico, não é para eles. Não é para eles. O que me leva a outro tipo de negacionistas. Negacionistas esotéricos. Isto é um saco de gatos para de malta que rejeita a ciência. Tem desde paranoicos que acham que a vacinação faz parte de um plano global para eliminar parte da população. Está o almirante verborreico a assumir atitudes criminosas. Ele poderá não ser um assassino direto, mas indireto é. Este é o Alfredo que liberta as suas ideias durante lives de Facebook enquanto passeia pelo bosque. E não te podes permitir entregar-te a estes criminosos. Não permitas que te injetem, porque eles querem acabar contigo. Um beijinho para ti. Quer sejas uma menina ou um menino. Perfeitamente normal. Já outro conseguiu mesmo apanhar o Presidente Marcelo e deu-lhe uma seca descomunal. Nós compreendemos que o Sr. Presidente está refém dos Illuminati. O Sr. Bill Gates publicamente defende a redução da população mundial e ao mesmo tempo financia a construção de 7 fábricas para o fabrico da vacina assassina. As comunicações 5G que mataram 20 mil submarinos. Chama-se Pedro Marques de Sousa, jurista pela verdade. E fez ali um all-in de Bill Gates mata pessoas com a vacina. Marcelo está refém dos Illuminati. O confinamento serviu para instalar o 5G. 5G já matou 20 mil submarinos. Seja lá o que isso quer dizer. De tal forma que até o senhor do bosque sentiu que poderia haver ali um desequilíbrio mental. Afinal, ele é louco, ele não é louco. O que é que aconteceu verdadeiramente? Ele já tinha sido internado, não tinha sido internado. E o Pedro vai ter a oportunidade de explicar. Venham ver, hoje às 9 da noite. Exato, então o senhor do bosque decidiu convidar o jurista pela verdade para tirar a limpo se ele tinha sido internado ou não. Claro que fui ver esse live, porque, peraí, se o senhor do bosque está de acordo com as maluquices do jurista pela verdade, claro que não o vai convidar para admitir que ele foi internado e assim prejudicar a própria causa. Não faz sentido. Tem de haver aqui uma jogada. Qual é a jogada? Vamos ver qual é a jogada. Pergunta sobre loucura. Foste ou não foste internado no passado e porquê? O que é que aconteceu? 3 vezes. Não há jogada! Foi mesmo internado! 3 vezes! Só faltava de repente começar-se a ouvir um barulhinho de um cuco. Sabem? Cucu, cucu. O que aconteceu? De forma absolutamente mágica durante uma conversa com a médica pela verdade. Na Alemanha, para processar o Drosten, não é? Há esse acordo. E depois... Ela tem um relógio de coco! E apitou quando ela começou a falar! A seguir... Se isto não é das merdas mais engraçadas da história da humanidade, então não sei o que é. Mas eu entendo que estes movimentos sejam carregadinhos de oportunistas, de aldrabões e até de pessoas frágeis que no fundo encontraram ali uma fraternidade. Mas depois há estes esotéricos desequilibrados. Não é? Lamento, não há bem outro nome. Indivíduos com cancro no estômago foram curados só à base de sumo de cebola. Em relação à pimenta caiena, também ajuda na cura de úlceras. Eu faço clisteres de pimenta caiena. Sim. É a malta que mete pimenta no cu. O ponto é que há pessoas que depositam a sua fé em merdas inacreditáveis e depois esperam ser levadas a sério em questões de saúde pública. Pois cada um escolhe a sua cena em que acredita. Uns lá está é mais plantas e pimenta na bufa. Para outros é Jesus, não na bufa. A resposta, a meu ver, é sempre Cristo acima de tudo. E encontrar soluções crísticas. Exato, Cristo é a solução, também há estes. Mas já agora, a solução para quê? Essas pessoas, chineses em específico, porque não estão a ser vacinados, quando vierem para a Europa, vão entrar em contacto com todos aqueles que foram vacinados e esses têm 5 vezes menos anticorpos. Portanto, todos os chineses vão colonizar os países onde existe vacinados. Pois é. Os chineses agora aparecem e nós desmaiamos todos, porque nós estamos vacinados e eles não. E os chineses estavam conta de tudo. Acredito que vêm para nos matar. Queria aproveitar já para me despedir. Este é o último relatório DB. Para o mês que vem, podem assistir ao relatório YDB com o ex-avançado do Benfica e o Dabal. Mas já que abri a porta a disparates topo de gama, está na hora de dedicar alguns segundos
ao Final Boss. Eu vou continuar a dizer que é uma farsa. Hoje então vamos falar do grande plano Alien. A Atlântida também incluía Miami. Os membros dessa tribo de índios nativos americanos acolheram os ETs sobreviventes dessa nave. Já nos intoxicam o ar com os chemtrails. Foram capturados seres de outro planeta e esses mesmos seres fizeram acordos com o governo dos Estados Unidos. Só mais um bocadinho. O governo dos Estados Unidos sabia que havia uma base alien e nazi na Antártica. Antes de mais, eu gostaria que, em união, façamos uma oração. Não uso. E não sou carneiro nem sou ovelha para andar como num rebanho com a Saime. O planeta deles, o planeta Serpo, no sistema solar Zeta Reticuli. Só mais um bocadinho. Os antigos Anunnakis criaram a raça humana modificando geneticamente os primeiros humanos que habitavam a Terra. Um dos resultados desse contacto com os aliens foi um dos índios dessa tribo ter aprendido com eles a história da nossa galáxia. Eu sei que isto pode parecer tudo muita fantasia, mas a verdade é que isto é uma realidade. É isso. César Augusto Muniz. Há um prato na gastronomia tradicional portuguesa que é o rancho. O rancho tem tudo. Tem massa? Tem. Tem couve? Tem. Tem grão? Tem. Tem orelha de porco? Tem. Tem fígado de Anunnaki? Pelos vistos. O César Augusto Muniz é um ex-bailarino e antigo jurado do programa Achas que Sabes Dançar. E é o rancho dos conspiracionistas. Se há conspiração, ele tem. E quando se juntam dois cozinheiros, a receita fica mesmo apuradinha. Entre o bem e o mal há a consciência crística. Eu quero tudo o que o universo tiver para nos dar e se não for neste planeta, nós vamos para o outro. Arranjas boleia às bases secretas que já existem na Lua e a Marte. E cá também. A base das lajes é interessante, lá para baixo. É. Isto já vem desde 1960, mais ou menos. Quando é que o Titanic afundou? Vamos dizer 1980. As pessoas mais ricas do mundo estavam nesse cruzeiro. Não era o Bill Gates. Ainda não existia Não, na altura... Já existia nessa altura, provavelmente, o Bill Gates. Ainda não era empresário. Sim. Malta que tem a certeza que há bases secretas em Marte, a dizer que o Titanic afundou em 1980. Mas o Bill Gates já existia, apesar de ainda não ser empresário. Percebem? Não dá. Não. Reparem, se calhar nem tudo é absurdo, genericamente falando. As bases em Marte, talvez. Mas no sentido em que há críticas válidas a medidas restritivas ou a forma como se deve enfrentar uma crise. Sei lá, há críticas que são válidas. Mas isto não é nada. Se um senhor autor chegar ao pé de mim e me disser é grave, vamos ter de operar. Eu que não sei nada sobre nada, digo pronto, então vá, doutor, vamos a isso. Mas se o senhor doutor a seguir complementar dizendo vamos usar aqui uma técnica que eu aprendi com os Anunnaki na Atlântida, que fica ali em Miami, eu se calhar digo, atrasado para o badminton, vou ali. E afinal, o que é que têm em comum todos estes coisinhos pela verdade? É que, independentemente de acreditarem em reptilianos, em compal de cebola para curar o cancro, que a vacina tem sida, de notoriamente não terem amigos, ou de estarem a preparar terreno para uma entrada no mundo da política, uma coisa têm em comum. Um sentimento de injustiça. Eu não consigo ficar impávido e sereno a ver tudo isto à minha volta. De que estão absolutamente corretos. Se tu acreditas em algo, tu bates-te por isso. De que podem contar uns com os outros. Mas vê, tu pelo menos aqui tens alguém. Ok? Pelo menos aqui não estás sozinho. De que o que está a acontecer é gravíssimo. Das crianças que estão a ser empurradas para uma toxina que as vai matar. De que estão a ser enganados. Então enganaram-nos. Mais uma vez. E tendo em consideração o facto inegável... A maioria das pessoas é muito carente, é muito desequilibrada. E se acreditam que do outro lado está o mal absoluto... Há muitas pessoas neste momento estão a perder a vida, mais provavelmente perderão, e eles vão ter que responder. Como responderam os nazis depois da Segunda Guerra Mundial. Misturando estes ingredientes todos, o resultado pode ser verdadeiramente assustador. Os homens e mulheres fortes deste país que estão dispostos a lutar têm que se começar a juntar. Ia dar uma ou duas chapadas no sítio certo, à pessoa certa. E vamos fazer tudo para vos atirar da cadeira! Toldos cortados. Essa gente tem que ser posta na linha. Portaria do pavilhão pintados com tinta vermelha. E há de ser posta na linha. É este o cenário do centro de vacinação, depois de ter sido vandalizado. O que é que eles estão à espera? De uma revolução? Tens que ser tu a defender-te. És uma vergonha! E não é para dançar. Assassino! É para lutar. O agente da PSP, a civil, passou a acompanhar há cerca de uma semana o vice-almirante. Eu só espero viver o suficiente para ver os mentores desta loucura pagarem por isso. Chapada seca. O SIS faz periodicamente relatórios para avaliar os riscos associados a altas entidades. Eu acho que as cabeças têm que rolar de outra forma. E o vice-almirante Gouveia Melo passou a fazer parte da lista. É um dever de todos nós defendermos-nos. Ninguém fará isso por nós. Assassino!
Tem medo de morrer? Todos nós morreremos. Que isso aconteça com dignidade. És um bandido! És uma vergonha! Estou disposto a tudo, caso tenhamos consequências, sejam elas quais forem. Exatamente. Vais morrer no inferno! Vais morrer no inferno! Que morramos de pé e não de joelhos. É, não é? A facilidade com que pessoas de bem querem fazer rolar cabeças e lutar até às últimas consequências e, se for preciso, morrer com dignidade, a mim borra um bocado. Sou honesto, pá, eu não tenho os testículos de grafeno do vice-almirante. Ainda por mais, quando vejo que a Fada Madrinha organizou uma excursão à Procuradoria-Geral da República e dá-me a ideia que muitos deles nem se aperceberam bem que foram manipulados a embarcar numa espécie de fantasia fascista. Reparem, a manifestação tinha início no Parque Eduardo VII, onde está a maior bandeira de Portugal, local clássico da simbologia nacionalista patriótica. Apoiam cegamente um descompensado que os lidera e o dress code era t-shirt preta, tal como os camisas negras da milícia do Mussolini. Mas com a malda e malta que o que sabe de história é que o Titanic afundou 17 anos antes do filme ser lançado, lá foram todos contentes de preto com a bandeirinha a cantar o hino a pensar, olha que estamos todos igual. Curiosamente, os mesmos que gritam para o telemóvel que não são carneiros nem fazem parte do rebanho. Nós não. E atenção, têm todo o direito a fazê-lo. Isto é uma democracia e as pessoas têm direito a manifestar. No fim de contas, quem melhor respondeu a quem instrumentaliza negacionistas e utiliza a desinformação como plataforma política é aquele que mais tem arriscado a levar uma nefada de um louco. Qualquer ser que apareça como o salvador da pátria é mau para a democracia, porque a democracia salva-se em conjunto com todos os atores do sistema democrático. Não é uma personagem que salva a democracia, porque isso cheira a outra coisa. Agora, lá por terem direito a manifestar-se, e têm, não significa que não haja aqui um perigozito. Lá fora já assistimos a movimentos conspiracionistas a descambarem violência extrema. Por cá, talvez ainda sejam um número residual, mas também não precisam ser muitos. E a verdade é que não vão passar a ser menos, porque ninguém chega ao ponto de os Illuminati querem matar as nossas crianças, para depois dizer, já abriu o Starbucks. Então tá, estou fixe. Não, esta raiva não se dissipa com facilidade. E já não são só o Armando do escritório a falar sozinho junto à impressora. Estes últimos meses uniram-nos, estão em comunicação, fazem parte de uma comunidade, sentem-se compreendidos e amados. E ninguém abdica desse sentimento facilmente. E a questão é, como não são levados a sério, vão ficando cada vez mais frustrados e mais negacionistas. De tal forma que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos um fenómeno incrível. O Donald Trump confessou ter sido vacinado e aconselhou todos a serem vacinados e foi vaiado pelos seus próprios seguidores. I recommend take the vaccines. I did it. It's good. Take the vaccines. But you got... No, that's okay. That's all right. You got your freedoms. Portanto, já não há bem volta a dar. Já foram. Estão longe já. Já estão muito a fundo no poço. Ou seja, mesmo quando acabarem as restrições, e deve estar quase, assim se espera, vão arranjar outra merda qualquer para justificar a sua ira. E essa raiva que está ali a borbulhar vai ter que se manifestar de alguma forma. Já investiram demasiado da sua vida nisto para agora cagarem e voltarem para trás e admitirem, afinal estava a ser maluco. Já não dá. E essa desinformação será instrumentalizada por movimentos políticos extremistas ou rebentar numa atitude violenta qualquer. No fundo, era esta a mensagem de esperança que eu tinha para vocês. Até lá, ficam as boas notícias. 85% da população com a vacinação completa antes de outubro. Nós somos o país da Europa com a maior confiança vacinal. Portugal é o 5º país do mundo com a vacinação completa. Estamos a ir bem. Entretanto, não se esqueçam, isto é que é fundamental, de pedir ao Toy para gravar o genérico de Na Casa da Senhora do Grafeno. Coisas ao calhas que aconteceram este mês. Entretanto, uma cena gira a envolver o Trump. O Rudy Giuliani, o advogado dele, que já falámos aqui algumas vezes também, está com problemas financeiros e o Trump agora, obviamente, cagou-lhe na tola, que já não é preciso, de tal forma que o outrora presidente da Câmara de Nova Iorque, o mayor de Nova Iorque, Rudy Giuliani, dedica-se agora a fazer vídeos na net a quem lhe pagar. Há uma aplicação chamada Cameo, pagas a famosos, para eles dizerem o que tu quiseres. Rudy, diz aí que gostas de batatas. E o gajo, love batatas. E eu pensei, desde logo, vocês não imaginam a vontade com que eu fiquei de lhe comprar um vídeo, pá, ao Rudy Giuliani. Mas por muito giro que ficasse, e de certeza que ficava, agora entrar aqui um vídeo do Rudy Giuliani, não me ia sentir bem a dar dinheiro a um gajo que, no fundo, minou a democracia nos Estados Unidos. Às tantas descobri que havia mais malta do universo Trump naquela aplicação. O Michael Cohen, também antigo advogado do Trump, o próprio Donald Trump Jr., portanto, milionários, mas que se lhes desse um troco, o gajo fazia vídeos para ti personalizados por dinheiro. Até a Stormy Daniels, atriz de filmes para crescidos, teve um caso com o Trump, na altura em que a mulher do Trump estava grávida do seu último filho, aquelas homem de família, também está lá nessa aplicação. E eu pensei, esta não fez mal a ninguém, né? Só mandou uma pinada com o Trump, pronto. A esta até lhe podia pedir um vídeo. Assim é que eu não tenho nada para perguntar à Stormy Daniels. No fundo ia ser dinheiro mandado para o lixo. Agora, curiosamente, a Stormy Daniels, afinal, é que tem uma pergunta. E não é para mim. É para ti, Sandro. Tem. Hey there, Sandro. Stormy Daniels here, and I just have one question. I absolutely have to know, why are you so hungry all the time, Sandro? These are important questions, and me and Diego want to know the answer. So, what is it?
Salve se perguntarem, eu sou o patrão da Batáguas, onde é que será que ele gasta o dinheiro que tanto me custou a ganhar ao longo do mês? Já agora, se quiserem ajudar, já sabem, patreon.com/Diogo Batáguas, porque o Sandro tem fome. Diz que tem fome, Sandro! Muita! Many hungry. Many angry. Antes das rubricas mensais, só um lembrete rápido de que o mundo é um local muito perigoso. Um ativista bielorrusso, aliás, foi encontrado enforcado. 1.297 pessoas morreram no sismo que atingiu este sábado o Haiti. A Turquia está de um lado, ainda há braços com incêndios e há dezenas de mortos registados. Tempestades, terremotos, estados que assassinam os opositores do regime, já para não falar da guerra e na crise humanitária no Afeganistão que já abordámos. Sabem, eu às vezes sinto que os políticos não fazem o suficiente para salvar o mundo. E a nossa única esperança para resolver estas questões está mesmo nos influencers. Como é que vocês estão? Ontem dei uma sumida aqui do Instagram. Na verdade, sempre que acontece alguma coisa que me toca muito ou que me deixa emocionada ou que sinto que preciso de refletir, eu acabo por não conseguir publicar muito. E uma vez que eu não tinha nenhuma publicidade para publicar, e nesse caso teria que o fazer, como ontem não foi esse caso, eu preferi que o meu Instagram fosse mesmo um espaço de reflexão. Por exemplo, a Bárbara, quando há mulheres a serem metralhadas no Afeganistão, fica de tal forma agastada que se ninguém lhe pagar para fazer uma story, olhem, nem faz. Fica só a pensar. Obrigado, Bárbara. Devia haver mais influencers que soubessem influenciar, claro, mas ao mesmo tempo salvar o planeta. Não é fácil ser um membro ativo da comunidade sempre com opiniões fortes e certeiras relativamente a tudo. Mas felizmente eu hoje estou aqui para vos dar algumas dicas para o conseguirem fazer. Venham comigo e conheçam o programa dos 0 seguidores ao herói dos 20k, como ser um influenciador de causas. A primeira coisa que têm que fazer é usar a vossa plataforma para aquilo que realmente importa. Todos os momentos são bons para defender causas e vocês sabem que nós, enquanto influencers, temos imensos momentos. Por exemplo, comida! Comam sempre saudável, façam o meal planning. Não só porque emagrecem, mas também porque consciencializam as pessoas de que há outras pessoas pobres, coitadas no mundo a morrer à fome. Treinem, sejam saudáveis, o vosso corpo é o vosso templo, meninas. Publiquem stories a correr, mostrem às pessoas o vosso suor com o filtro Suntan by Mystic Girl, porque assim chamam a atenção para os refugiados que têm de fugir dos seus países. Chamam também a atenção para aqueles que têm de correr para não serem apanhados pelos tsunamis e tragédias. Ou pelos nazis. Por falar nisso, aproveito para dizer, o nazismo é horrível. Por favor, não façam isso, ok? Pronto, queria aproveitar para mandar um beijinho para todos os judeus do meu coração, ou como eu gosto de llamar, jumeus. Make-up! Eu agora até abracei uma causa que é eu só maquilho os olhos para inspirar as mulheres de burca a maquilharem-se também. Força, meninas! Se por acaso alguma vez usarem uma destas make-ups, não se esqueçam de usar a hashtag olhos nos olhos. Amem os animais, com estilo, claro. Para além de todas as causas que já abraçam, abracem mais esta e aproveitem os vossos cãezinhos para passar mais uma das vossas mensagens. Anda cá, Cabum! Cabum! Anda cá! Capitalismo mata! Anda cá! Capitalismo mata! Não se esqueçam de nas publicações os tratarem sempre por patudos e aproveitarem todas as descrições para alguns trocadilhos, como por exemplo, companheiro ou amigão. Qualquer uma serve. Anda cá! Anda cá! Para defender causas também é muito importante ter uma família. E eu e o João até já andamos a pensar nisso. Se bem que eu não sou casada com o João, porque eu gosto é de mulheres, mas eu não tenho que me justificar. Amem-se. Namastê. E mãe, só há uma. Mas mamães bloggers, quantas mais melhor. Senão, como é que eu ia saber quais é que são as melhores fraldas para encher o rabinho do meu bebê de dinheiro? Mas há mais. Aproveitem para falar de sexo. Tens de conhecer a tua vagina e ninguém conhece tão bem a tua vagina como uma parceria remunerada, em que eu é que recebo. Também podem pensar em coisas que mais ninguém pensou ainda e criar causas. Por exemplo, porque é que os furacões têm sempre nomes de mulheres? Porque são cáusticos e causam destruição, mas isso é machismo. Ou então, porque é que os furacões têm sempre nome de mulher? Porque são fortes e independentes e isso é feminismo, não é? Estou mesmo a perguntar, não sei. Caso não sei mesmo. E assim como não sei, deixo as minhas seguidoras decidirem e crio interação, porque isto é uma pescadinha de rabo na boca. E eu acho muito bem que as pescadas metam rabos na boca, cada um mete na boca aquilo que quer. Por exemplo, eu, quando preciso de pensar, o que meto na boca é uma flute de champanhe. Aconselho a tirarem tempo para pensar, como eu costumo fazer. Eu
Sempre que preciso de pensar no caos que é o mundo e de me afastar um bocadinho para reorganizar energias, venho para o meu iate. É aqui que eu me conecto com o mundo, que me inspiro, que crio e aconselho toda a gente a fazer o mesmo. Até porque é uma causa importante, ajudar os donos dos iates, que neste caso sou eu, portanto até me podem ajudar, basta usarem o meu código Luana do Boat 20, o código de desconto é só de 10%, mas assim parecia mais. Aproveitem todos os sítios para fazer conteúdo, até mesmo o barco. Eu, por exemplo, venho para aqui todas as semanas para ver se me aparece algum refugiado para eu salvar. É também uma das minhas causas. Mas nunca descurem o look. Se não souberem o que vestir em algumas ocasiões, eu ajudo. Hoje vamos falar do look Manif. Vejam este Reels. O look Manif funciona de forma bastante simples. Basta meterem uns shorts de ganga e uma t-shirt branca. A t-shirt branca vai servir-vos mais tarde. Quando chegarem à manifestação, vejam do que se trata e aí sim, escrevam a causa que querem defender. Pronto, que é para não haver enganos. Já sabem, promovam-se a vocês e às vossas causas. Conversem com a vossa audiência. E se não tiverem nada para dizer, não se preocupem. É normal. Digam que estiveram no retiro. Cai sempre bem. Estou aqui a escolher um outfit para ir jantar com as meninas. Eu hoje vou jantar com a Tota, com a Cota e com a Pota, que são nomes que rimam, né? Tal como Afeganistão rima com preocupação. E com grande vestidão! Espero que tenham gostado do meu look. Eu já sei, o próximo passo é comprar um carro com teto de abrir para usar as minhas coroas. Eu sei. Mas pronto, olha, vou para o meu jantar, fiquem com as minhas dicas e já sabem, não digam que vêm daqui. Obrigado, Luana. Já sabem, sigam a Luana do Bem no YouTube e no Instagram para que não haja mais terremotos no Haiti. Mais notícias. Desapareceram este mês os atores Tarcísio Meira e Ed Asner, ainda Gerd Müller, o ex-goleador alemão, e ainda Charlie Watts, baterista dos Rolling Stones. Vamos às rubricas mensais. Aposta do mês. By Bet.pt. Vamos a isso então. Aposta do mês. Lionel Messi assinou pelo Paris Saint-Germain. Aposto que a primeira coisa que disse quando chegou a casa, a sua esposa, foi: amorzinho, estou preocupado. Não sei se estou à altura do legado do Pauleta. Aposta do mês. O Sporting vendeu um defesa esquerdo por 40 milhões de euros. Aposto que se o treinador fosse o Jorge Jesus, o Nuno Mendes tinha acabado a médio centro. Aposta do mês. O Porto apanhou Milão, Liverpool e Atlético Madrid na Champions. Aposto que o Porto vai ter mais jogos complicados só nesta fase de grupos do que no ano em que ganhou a Liga dos Campeões. Saudades de um bom hóquei no gelo, sabem? De República Checa. Ocelari Trinek, ganha fácil, ganha fácil, o Ocelari Trinek, ai não, nem tens hipóteses, Sesc Belejovice. Pessoa fixe do mês. A pessoa fixe do mês. Não. Espera aí, estou bem. Chama-se Tiana, não sei quê. Não sei o apelido, não descobri. O jamaicano Hansel Parchman perdeu-se no Japão, foi para o local errado no dia da corrida e só chegou a tempo à prova porque esta jovem lhe pagou o táxi para o estádio. Acabaria por vencer a medalha de ouro. O cartão, como sempre, é de Artur Ferreira, a quem podem pedir desenhos personalizados no Instagram. Link na descrição. Bizarria do mês. Esta queda em câmara lenta de Graça Freitas. Agora é que não. Pronto, está tudo bem. Mas porquê do mês? Putos otários mandam um semáforo abaixo e iam matando uma chavala. Está tudo bem com ela, não se preocupem, não lhe acertou em cheio. Blá, blá, blá. Frase do mês. Íamos realmente visitar o Sr. Professor Dr. Oliveira Salazar. Mas quando vias aquela figura, o que é que sentias? Era reverência? Era respeito? Tinha sempre um sorriso, era muito simpático, era uma pessoa dócil. Sugestão do mês. The Problem, with Jon Stewart. Jon Stewart vai regressar, neste caso, com conteúdo na Apple TV. Ainda como sempre, diogobatáguas.kilt.pt, está lá um vídeo sobre teorias da conspiração. Já está lá desde o ano passado, mas já que este tema também faz lembrar, pode ser que queiram ver para ir dar uma guita. E também patreon.com/diogobatáguas para ajudar o Santos. Tem fome, não tens fome? Ah, e é verdade, Luana do Bem vai ter espetáculos dia 28, é isso? Dia 28 de setembro, já. E depois mais, se calhar. É giro, é stand-up, é graças. Pronto, e está feito, malta, para o mês que vem. Há mais,
Já sabem, sigam no Twitter e no Instagram. É só pesquisar por Diogo Batáguas.